Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje a candidata do PV à Prefeitura do Rio, Aspásia Camargo. Vamos falar de saúde. A Prefeitura do Rio tem projeções de investir esse ano em saúde 25% do orçamento, 4 bilhões. Essa pelo menos a previsão, ou seja, o montante é expressivo. Me parece que não é falta de recurso o problema da saúde. Qual é o problema da saúde do Rio de Janeiro? Porque a despeito desse investimento, dessa previsão de investimento, há muito problema no atendimento emergencial nos hospitais, enfim, há uma insatisfação de boa parte da população em relação a essa questão. A senhora prefeito, que tipo de atitude tomaria, que tipo de mudança a senhora adotaria de modo a corrigir e fornecer um tipo de serviço público de saúde satisfatório à população? Eu primeiro queria dizer a você que eu tenho muita qualificação para falar de saúde. Primeiro porque eu fui durante muitos anos, entrei por concurso no Instituto de Medicina Social da UERJ, junto com Ezio Cordeira e toda aquela liderança fantástica da saúde pública brasileira. E lá eu discuti esses problemas exaustivamente. E também fiz a CPI da saúde em 2005. Você se lembra quando o sistema quebrou com uma municipalização que o César Maia empreendeu um pouco, talvez desavisadamente, e teve a surpresa de ver que o governo federal não colocou a rede embaixo, né, do pano para poder protegê-lo e honrar os compromissos da municipalização. Então, eu digo a você o seguinte, não é problema de dinheiro, pelo menos não é o problema agudo de dinheiro agora, e também não é um problema de falta de hospitais, porque nós temos a maior rede de hospitais do país. É uma rede pesada, é uma rede grande, mas ela é uma rede sem comando, porque o prefeito, que deveria ser, por decisão do SUS, o gestor pleno da saúde, ele não consegue sequer conversar com os hospitais federais nem os estaduais. Então, esse é o grande problema. O prefeito tem que ter autoridade para mudar o sistema de gestão. E a mudança do sistema de gestão é basicamente inverter a ordem das coisas. Nós vivemos aqui na base da emergencialização. Tudo é emergência. Agora mesmo o prefeito está fazendo uma série de mudanças, reconstruindo a emergência na Barra, a emergência, agora ele está anunciando o Salgado Filho, etc. Mas, na verdade, o que as pessoas precisam é, antes da emergência, de um atendimento clínico. E isso... As clínicas da família construídas pelo prefeito não visam exatamente a atender essa questão? Não, a clínica da família, ela é, na verdade, um primeiro momento em que você faz a prevenção. E, normalmente, quando uma pessoa tem algum problema, ela seria indicada pelo Saúde da Família para ir para algum lugar. Mas só que ninguém tem a menor ideia de onde mandar as pessoas. Mandam para o lugar errado, porque não existe uma informatização dessa rede. É uma rede primitiva, uma rede que não tem comando e que não tem informação. Candidata, tem uma questão que divide a maioria dos candidatos à prefeitura, até do ponto de vista ideológico, a questão das OS, na verdade, esse modelo de gestão adotado pelo prefeito de entregar a gestão de unidades hospitalares a organizações sociais sem fins lucrativos. Qual a opinião da senhora a respeito disso? A senhora acha que as OS no Rio de Janeiro, que na verdade o Rio não está inovando, é um modelo que já foi adotado em São Paulo pelo PSDB, pelo governador Mário Covas, quando foi governador de São Paulo, e que agora, adotado pelo prefeito, isso, na verdade, na sua avaliação, é uma evolução, a prefeitura está caminhando na direção correta, ou a senhora acha que a administração dessas unidades hospitalares deveria continuar sendo exercida de maneira direta pela prefeitura? Eu digo a você que não há planejamento, e é isso que volta ao mesmo ponto. A cidade não tem planejamento, não tem uma estrutura que controle o que ela vai fazer, como ela vai fazer e quanto custa o que ela vai fazer. Nós temos que ter uma central de custos, Ricardo. Nós temos que descentralizar os recursos para o hospital, deixar o hospital assumir a liderança da gestão dos serviços e ter um controle desses fluxos. Quando você entrega isso para a OS, e na verdade essas OS ninguém sabe bem quem elas são, isso cria uma situação muito difícil, porque os funcionários públicos que estão trabalhando em sistemas completamente caóticos, de plantonismo, né? Você faz um plantão aqui, outro ali, correndo para cá e para lá, eles veem essas pessoas fazendo coisas com salários muito maiores do que os deles e não entendem o que está acontecendo. Então, eu acho que o planejamento tem que ser feito. Eu não acredito em entregar um órgão para um terceiro. Eu acho que o governo, como a saúde é realmente uma prioridade do Estado, ela tem que ser coordenada, comandada por alguém do Estado. E a minha primeira decisão é criar a carreira de gestor público.
Nós temos que ter gestores nos hospitais para poder saber o que está acontecendo e um controle do atendimento. Porque as pessoas, na verdade, querem bom atendimento. Não é possível que eu estou doente, eu não sei para onde ir. Quando eu vou para algum lugar, dizem que não é lá, que eu tenho que ir para outro lugar e, no final, não tem médico. Essa é a realidade. Candidata, outra questão importante. A senhora é a única candidata mulher à Prefeitura do Rio. E a mulher carioca enfrenta um grave problema. A mulher trabalhadora carioca não tem creche para colocar seus filhos. Há um déficit de 40 mil vagas, pelo menos, de creche no Rio de Janeiro. Como solucionar isso, candidata? Olha, eu acho que é o seguinte, a educação, o prefeito está devendo 700 milhões por ano de um Fundeb que ele recebe, que ele, no fundo, ele diminui a contribuição dele de 25% do rendimento e da arrecadação que ele tem. Então, isso dá 700 milhões. Com esses 700 milhões, é possível resolver esse gargalo, tanto da creche quanto dos 3 primeiros anos, que são os anos críticos em que a criança precisa de tempo integral. Então, nós temos que ter tempo integral na escola e temos que ter o professor com dedicação exclusiva e a carreira de magistério. Porque se nós não criamos essas condições, nós não temos como. Você viu que essa maravilha de resultado que a escola da Pavuna teve, de 8,5 no IDEB, foi por conta disso. Então, é possível fazer essa revolução na educação com a educação integral. Sem isso, nós não vamos a canto algum. E aí, eu tenho uma queixa séria com relação ao IDEB. O IDEB nacional está sendo planejado e as projeções de metas para o Rio de Janeiro são terrivelmente precárias para 2020. Nós estamos a 1 minuto do encerramento do programa e o prefeito Eduardo Paes lançou um conjunto de intervenções na cidade, que são chamados BRTs, no campo da mobilidade urbana. Que tipo de avaliação a senhora faz dessas intervenções? A senhora acha que essas intervenções podem mudar para melhor o trânsito de massa no Rio? Não, veja só, que muda, porque essas áreas todas que onde ele criou os BRTs eram áreas onde o transporte era muito precário e realmente o BRT é muito melhor do que o ônibus. Mas o que nós reclamamos é da falta de uma política estratégica que depende do governo federal e do Estado para poder suprir o Rio de Janeiro de trilhos. Nós precisamos de trens. Por que não transformamos os trens em metrô de superfície, que é uma coisa viável e mais barata? A senhora quer dizer que seria mais conveniente que o prefeito fizesse, ao invés de os BRTs, digamos, fomentasse o crescimento do metrô para outras regiões, numa parceria com o governo do Estado e com o governo federal, ou seja, que todos se juntassem na expansão do metrô, é isso? O que eu acho que o prefeito do Rio de Janeiro tem que fazer, a prefeita pode fazer, é ter autoridade para comandar, para falar com o governo estadual que está errado, que essa linha de metrô que ele está montando não é uma rede, é uma linguiça inchada e torta, e que isso não vai dar nenhum resultado para o Rio de Janeiro. O metrô de Paris está 100 anos lá, nós não podemos fazer errado. Temos que fazer certo e com sustentabilidade. Candidato, infelizmente nosso tempo terminou. Foi um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Prazer foi todo meu, foi uma alegria muito grande, como sempre, falar com você e com os telespectadores sobre a nossa cidade. Muito obrigado pela entrevista e obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.